Seja muito bem-vindo ao canal. A palavra de hoje será como evitar a violência doméstica contra a mulher. Este é um assunto que infelizmente vem se agravando cada vez mais. Hoje vamos falar sobre o que a Bíblia nos diz a respeito. Mas antes, nos ajude curtindo o vídeo e o compartilhe com pessoas que estão precisando ouvir essa palavra no momento. A violência é uma ação contra o próximo. Não está apenas nas ruas, ela está dentro de casa. E muitas mulheres estão sendo agredidas verbalmente, fisicamente, não denunciam com medo e com vergonha às vezes. Precisamos de leis mais rígidas, que o Estado tenha um maior aparato para proteger essas mulheres, para que essa violência não seja tão explosiva como está acontecendo. Nós, como sociedade, precisamos nos defender de forma recíproca, porque a pessoa violenta precisa ser reprimida. Por isso existem as leis. A Bíblia diz o seguinte: você não deve temer a autoridade se você fizer o bem, mas se fizer mal, deve temer. Veja em Romanos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela enaltecerá. O homem violento acha que pode usar sua força para intimidar, para agredir e para matar. Ele domina a mulher como sendo sua propriedade. Nós temos que ser civilizados, nós não somos propriedade de ninguém, muito menos donos de ninguém. Nós somos seres humanos livres, a única propriedade boa é aquela que é motivada pelo amor. Nas Escrituras, podemos ver como Deus valoriza a mulher. Temos que entender que Deus criou o homem e criou a mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Aos olhos de Deus, o homem não tem mais valor do que a mulher, e a mulher não tem menos valor do que o homem. A violência doméstica começa no coração e na mente. Nossas ações são precedidas de nossos pensamentos. Veja na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Para acabar com a violência, o agressor precisa mudar seu modo de pensar. Veja em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível isso? Sim. A palavra de Deus tem o poder de mudar as pessoas. Ela pode desalojar até mesmo conceitos destrutivos, fortemente entrincheirados. Veja na palavra de Deus. Em Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O conhecimento bíblico exato pode causar uma mudança tão plena nas pessoas, que elas são descritas como que se revestindo de uma nova personalidade. Veja em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Atitude para com o cônjuge. A palavra de Deus diz: os maridos devem estar amando as suas esposas como os seus próprios corpos. Veja em Efésios, capítulo 5, versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. A Bíblia também diz que o marido deve atribuir à esposa honra como a um vaso mais fraco. Veja em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, justamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. As esposas são exortadas a amar o marido e ter profundo respeito por ele. Veja em Tito, capítulo 2, versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Em Efésios capítulo 5, versículo 33, a palavra nos diz: portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. É claro que nenhum marido temente a Deus pode dizer que realmente honra sua esposa se ele agride fisicamente ou verbalmente. E nenhuma esposa que grita, que fala com sarcasmo, ou que está sempre importunando o marido, pode realmente dizer que ama e respeita. Veja em Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Sede submissas, sugere uma entrega voluntária dos direitos de um ao outro. Paulo sempre usou esse termo para descrever o papel atribuído a uma esposa em relação a seu marido. O conceito sugere submissão mútua, intimidade, promovendo uma união comandada por Deus, onde o amor é o agente de junção. O amor caracteriza a liderança do marido como servo e desperta a colaboração submissa da esposa. Somente pelo poder do Espírito Santo, uma mulher pode verdadeiramente renunciar a seus desejos e se alinhar sob a liderança do marido. O homem precisa proteger, cuidar e amar a mulher. Cercá-la de cuidados,
tratá-la com honra, com respeito e dignidade. Isso não se encontra somente com instruções e normas, mas sim quando sentimos o amor de Deus por nós, quando seguimos a Sua palavra e principalmente os seus mandamentos. Isso vemos em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo, como a si mesmo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe essa palavra com seus amigos. Curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Deus te abençoe.